Você pagou. Saiu de casa por 4 horas com a família, o cachorro, a tigela do peixe. Ficou na calçada esperando o homem do macacão terminar. Quando voltou, ele tinha deixado um papel na porta. Não mexa nas superfícies hoje. Não coloque comida descoberta. Não deixe criança encostar nas paredes por 48 horas. Você jogou fora os alimentos abertos. Limpou o chão no dia seguinte do jeito que ele mandou. Pagou R$ 400, 300, às vezes mais. Curta se ajudou. Inscreva-se se quer o próximo. 22 dias depois, você acendeu a luz da cozinha à meia-noite para beber água. E ela estava lá, na beira da pia, no mesmo lugar exato onde estava antes do homem do macacão aparecer. Você não ligou de volta porque já sabia. Mais R$ 250, mais 4 horas na calçada, a barata de volta em mais 3 semanas. Esse é o ciclo. Existe uma razão precisa, documentada em entomologia aplicada, pela qual esse ciclo não para, e uma solução que quebra ele de vez, que custa menos de R$ 25, que qualquer pessoa aplica numa tarde de sábado e que a indústria de dedetização não tem o menor interesse do mundo em te ensinar. Meu nome é Antônio Vieira, tenho 72 anos. Nasci e cresci numa fazenda em Patos de Minas, no interior de Minas Gerais. Minha mãe criou 7 filhos naquela casa sem dedetizador, sem produto de firma, sem contrato com ninguém. A casa nunca teve barata. A minha também não tem, faz 40 anos. E o que eu uso cabe na gaveta da cozinha. Fica comigo. Antes de te mostrar o que funciona, preciso te mostrar por que o que você está fazendo não funciona. Quando você entender isso, o resto faz sentido. A barata vive em colônia. Uma colônia estabelecida dentro de uma parede ou embaixo de uma pia pode ter entre 200 e 500 indivíduos. Quando o dedetizador aplica o produto nas superfícies, ele mata os que estão expostos no momento do tratamento, os que estão caminhando pela cozinha naquela hora. Os que estão nas frestas profundas e móveis não recebem dose suficiente. Os ovos não morrem. A ooteca é o nome técnico para o casulo de ovos da barata. Uma cápsulazinha oval marrom escura, dura, cerca de 1 centímetro de comprimento. A cutícula que a envolve é quitina reforçada. Boa parte dos inseticidas de contato do mercado não penetra essa cápsula. Uma fêmea adulta produz de 4 a 8 ootecas na vida, cada uma com 20 a 40 ovos dentro. Você faz as contas. O veneno do dedetizador tem prazo de vida nas superfícies. Dependendo do produto e da ventilação do ambiente, o princípio ativo degrada entre 8 e 20 dias depois da aplicação. Quando os ovos eclodem na 3ª semana, o ambiente está sem proteção. As baratas recém-eclodidas entram num espaço onde o veneno já perdeu o efeito. O ciclo de 21 a 28 dias que tanta gente observa entre o dedetizador e o reaparecimento da barata não é coincidência. É a biologia da ooteca funcionando com mais precisão do que o contrato do dedetizador. Nenhum vendedor de serviço de dedetização vai te contar isso, mas qualquer entomologista confirma. O produto mata o que toca, mas ele ataca o inseto e não o ponto de entrada. Quando o efeito passa, a porta de entrada continua exatamente onde estava. As novas baratas entram pela mesma fresta que as anteriores. Minha mãe entendia isso sem saber os nomes técnicos. Ela dizia que dedetizador mata a barata, mas não mata o caminho da barata. Enquanto o caminho estiver aberto, barata nova sempre vem. O caminho da barata, na maioria das casas brasileiras, é a fresta entre o cano e a parede. Toda tubulação que passa pela parede deixa um vão ao redor de si. Para você parece pequeno. Para a barata doméstica, que consegue passar por qualquer abertura maior do que a espessura de uma moeda de 5 centavos, é uma entrada larga, embaixo da pia da cozinha, atrás do vaso sanitário, onde o cano de água passa pelo rodapé do banheiro, onde a mangueira do chuveiro entra pela parede. Cada uma dessas passagens é um corredor funcionando 24 horas por dia. Tem outro fator que faz diferença. A barata não gosta de luz. Ela se move de madrugada quando a casa está quieta e escura.
e passa o dia onde você nunca vê, dentro da parede, embaixo do fundo do armário, atrás do motor da geladeira onde tem calor constante. O dedetizador passa veneno nas superfícies que você vê. A barata passa o dia onde o veneno não chegou. Você pode matar toda a população da sua casa hoje. Se os corredores de entrada continuarem abertos, a colônia do prédio, da casa do vizinho, do esgoto repõe a população em 3 semanas. A biologia da barata é mais paciente do que qualquer garantia de 30 dias. Papel alumínio. Não estou falando de nenhum produto especializado. O papel alumínio doméstico que você usa para cobrir sobra de comida. O rolo que custa R$ 4,00 no mercado. A barata tem um problema específico com papel alumínio amassado, que pouquíssima gente conhece. As pernas da barata têm tarsos, articulações finas nas extremidades, adaptados para caminhar em superfícies sólidas com textura previsível. A superfície irregular, com quinas cortantes e instabilidade constante do papel alumínio amassado, não dá aderência para esses tarsos. A barata tenta atravessar, escorrega, se desequilibra, recua, para na borda e muda de direção. Mas o fator mais importante é outro. Barata rói. Ela rói madeira, rói borracha, rói espuma de expansão. O mesmo produto que encanadores usam para selar tubulação e que parece tão resistente. Em uma semana, a barata abre passagem pela espuma de expansão. Papel alumínio ela não rói. O alumínio é metal mole para padrão de engenharia, mas é duro demais para a mandíbula da barata doméstica. Ela tenta, desiste, vai procurar outro caminho. Quando não tem outro caminho, ela não entra. O que você faz é simples. Pega o papel alumínio, amassa bem com as mãos até virar uma massa compacta e cheia de dobras e pontas irregulares, e empurra dentro de cada fresta ao redor de tubulação, usando uma chave de fenda velha. Com firmeza, sem deixar folga. Você não tapa o cano, você tapa o vão entre o cano e a parede. Esse é o primeiro passo. E resolve a maior via de entrada da maioria das cozinhas e banheiros brasileiros numa tarde. Fechar a entrada resolve o futuro. O que já está dentro ainda precisa ser eliminado. Para isso, 3 materiais a mais. Nenhum deles custa caro. O segundo material é o ácido bórico. Você encontra em farmácia, em loja de produtos de limpeza, em pet shop. O nome na embalagem é ácido bórico, às vezes bórax. Uma embalagem de 100 gramas custa entre R$ 8 e R$ 12 e dura meses de tratamento doméstico. O ácido bórico mata a barata por 2 mecanismos. Quando a barata caminha por superfície com pó fino, ele adere aos tarsos e à cutícula ventral. Ela se limpa lambendo as pernas, comportamento natural de higiene, e ingere o composto. O ácido bórico destrói o sistema digestivo e o sistema nervoso por intoxicação gradual. A morte demora 2 a 4 dias. Esse prazo longo não é fraqueza do produto, é a maior vantagem dele. Uma barata que morre rápido morre onde está. As outras veem o corpo perto da isca, aprendem a evitar. Uma barata que morre 2 dias depois morre dentro do ninho, longe da fonte. Não há associação entre a isca e o perigo. E quando ela morre dentro do ninho, as outras fazem o que baratas fazem com cadáver. Consomem e ingerem o ácido bórico junto. Uma barata contaminada que volta ao ninho pode contaminar dezenas antes de morrer. A colônia inteira vai sendo eliminada pelo mesmo composto que entrou pela primeira vez numa única isca. O ácido bórico puro não atrai a barata. Você precisa de isca. O terceiro material é açúcar, ou mel, ou manteiga de amendoim, a mistura. 1 colher de chá de ácido bórico para 1 colher de sopa de açúcar, mais umas gotinhas de água até virar pasta. A proporção importa. Ácido bórico em excesso repele a barata pelo cheiro antes de ela chegar perto. Pouco demais e a dose não mata. 1 parte de ácido bórico para 3 a 4 partes de açúcar é o equilíbrio que funciona. Você pega porções pequenas dessa pasta do tamanho de uma bola de gude,
Envolve em pedaço de papel alumínio e amassa as bordas, deixando 2 ou 3 furos pequenos nas laterais. Furos do tamanho de um palito de dente, suficiente para a barata entrar, pequeno o bastante para a pasta não secar rápido e não vazar. Esses pacotinhos você distribui pelos pontos de maior atividade, embaixo da pia, atrás da geladeira, dentro dos armários baixos da cozinha, atrás do vaso sanitário. 8 a 10 pacotinhos pela casa inteira são suficientes para uma residência padrão. Você repõe a cada 7 dias nas 3 primeiras semanas. Inscreva-se. O próximo pode economizar mais do que esse. O quarto material é a fita de alumínio. A fita adesiva prateada que você encontra em qualquer loja de construção, às vezes chamada fita de dutos ou fita prata. Custa entre R$ 6 e R$ 10 o rolo. Ela tem estrutura mais rígida do que o papel alumínio doméstico e adesivo industrial, que não descola com umidade ou calor. Você usa ela para as emendas permanentes que o papel amassado não alcança bem. A junção entre o azulejo e a parede atrás da pia, onde acumula umidade. A emenda entre a cuba da pia e o tampo da bancada. As frestas largas demais para o papel amassado manter coesão. A fita vai direto, gruda, fica por anos. 4 materiais: papel alumínio doméstico para as frestas de tubulação, ácido bórico com açúcar envolto em papel alumínio para as iscas, fita de alumínio para as emendas de superfície. O papel alumínio e o açúcar você provavelmente já tem em casa. Custo total: entre R$ 15 e R$ 25 se você comprar tudo do zero. Menos de 10 se você já tiver o papel alumínio e o açúcar. Agora a aplicação. A ordem importa. Primeiro, o reconhecimento. Antes de comprar qualquer coisa, pega uma lanterna e olha, embaixo de cada pia. Atrás da geladeira, se você conseguir mover ela alguns centímetros, dentro dos armários baixos da cozinha e do banheiro. Você vai encontrar evidências. Excremento de barata parece pontinho preto minúsculo, às vezes acumulado em cantos úmidos. Oteca é aquela cápsula oval marrom de 1 centímetro, grudada numa superfície. Ou a barata ela mesma, imóvel num canto escuro. Anota ou fotografa cada ponto, cada fresta perto de tubulação também. Segundo passo, na mesma tarde. Fecha as entradas. Papel alumínio amassado em cada fresta de cano. Fita de alumínio nas emendas de superfície. Você trabalha cômodo por cômodo. Cozinha primeiro. Não precisa ficar bonito. Precisa ficar sem fresta. Terceiro passo, coloca as iscas, os pacotinhos de ácido bórico, nos pontos de evidência que você mapeou. Mais alguns nos pontos cronicamente úmidos, embaixo da pia do banheiro, atrás do vaso, canto da área de serviço, mesmo que você não tenha visto evidência direta nesses lugares. Uma palavra sobre o que você vai ver na primeira semana pode aparecer mais barata do que antes. As iscas estão atraindo e as entradas estão fechadas, então as que estão dentro ficam expostas, sem conseguir entrar e sair livremente como antes. Na segunda semana, a frequência cai. Na terceira, a maioria da colônia está eliminada. Repõe os pacotinhos a cada 7 dias nas 3 primeiras semanas. Depois de 1 mês, com pouca ou nenhuma atividade, você repõe 1 vez por mês como manutenção. Menos trabalho do que renovar um contrato de dedetização e 95% mais barato. O ácido bórico não é descoberta recente. Bórax, o mineral do qual ele é derivado, era comercializado pela Pérsia para a Europa há mais de 1000 anos, usado em medicina e conservação. No século XIX já estava registrado como inseticida em manuais de agricultura americana. Fazendeiros do início do século XX misturavam ácido bórico com açúcar e farinha para controlar baratas e formigas em tulhas e celeiros. Funcionava então, funciona hoje. O que mudou foi o mercado. Quando a indústria química desenvolveu inseticidas sintéticos de ação rápida na segunda metade do século XX, eles substituíram o ácido bórico no discurso comercial por uma razão simples: matavam rápido. Você via a barata morrer. Parecia mais eficaz.
O dedetizador podia demonstrar resultado imediato na visita. O ácido bórico, que mata mais devagar e elimina a colônia em vez do indivíduo, não tinha esse apelo visual de venda. Produto que mata devagar e precisa de uma única compra não sustenta representante comercial e campanha publicitária. Produto que mata rápido, degrada rápido e precisa ser reaplicado todo mês sustenta indústria de 2 bilhões de reais. Minha mãe nunca soube a história toda. Ela só sabia que o que ela misturava no pote de vidro funcionava e que o vizinho que chamava o homem do macacão todo ano ainda tinha barata. Minha mãe não chamava de ácido bórico. Tinha uma mistura que guardava num pote de vidro fechado no armário alto da cozinha, em pó, que ela nunca me deixou tocar quando eu era pequeno. Só anos depois eu entendi o que era. Ácido bórico comprado a granel na farmácia do município, misturado com açúcar mascavo e uma pitada de fubá para dar consistência. Ela fazia bolinhas pequenas e deixava nos cantos que eu e meus irmãos não alcançávamos. O papel alumínio ela usava do que sobrava de embrulho de Natal e do que vinha dobrado em torno de manteiga. Amassava com as mãos, empurrava nas frestas com a chave de fenda velha que ficava na gaveta da cozinha só para isso. Ela não chamava de barreira física, ela chamava de tampar o buraco, que é exatamente o que é. Nunca vi barata naquela casa. Cresci achando que era sorte. Levei anos para entender que era método. Agora quero te dizer o que a indústria de controle de pragas não vai te contar. O mercado de dedetização no Brasil movimenta mais de 2 bilhões de reais por ano. O modelo de negócio dos serviços residenciais é o contrato, 4 visitas anuais, garantia de retorno gratuito em caso de reinfestação em até 30 dias. O preço médio fica entre R$ 800 e R$ 2.000 anuais, dependendo do imóvel. Eles garantem retorno gratuito em 30 dias porque sabem que vai reaparecer em 3 semanas. Faz parte do modelo. Pensa nos números da sua própria vida. Se você chama dedetizador 3 vezes por ano, R$ 350 cada visita, ao longo de 10 anos, você gasta mais de R$ 10.000 em tratamentos repetidos sobre o mesmo problema. R$ 10.000 para controlar uma praga que uma tarde de trabalho e R$ 20 de material resolvem de vez. Pesquisadores de entomologia aplicada de universidades americanas e brasileiras publicaram fartamente sobre a eficácia de iscas com ácido bórico contra a Blatella germânica, a barata alemã, a mais comum em cozinhas brasileiras. As taxas de eliminação de colônia chegam acima de 90% em 4 a 6 semanas de tratamento bem posicionado. Décadas de pesquisa. Custo de R$ 12 por embalagem. Você nunca ouviu o dedetizador mencionar. Não existe sala escura com executivos conspirando para esconder o papel alumínio de você. É mais simples e mais triste do que isso. Um produto de R$ 12 que resolve o problema de vez não tem orçamento de publicidade. A farmácia vende o ácido bórico. Não tem razão comercial nenhuma para te explicar o que fazer com ele. O conhecimento não foi destruído. Foi outspent, afogado sob 100 anos de anúncio para o produto em macacão que custa R$ 300 por visita e volta em 3 semanas. Uma palavra honesta antes de fechar, porque é o único jeito que esse canal vale o seu tempo. Essa solução funciona para infestação doméstica padrão. A barata que vive dentro da parede, embaixo da pia, atrás dos eletrodomésticos. Para infestação severa, onde a colônia está instalada há meses dentro de parede de alvenaria. O ácido bórico resolve, mas demora mais. 8 semanas em vez de 3. Mais pontos de isca, mais atenção ao mapeamento inicial. A barata precisa de água. Uma colônia que persiste depois de 6 semanas de tratamento bem feito quase sempre está perto de um vazamento que você não viu. Vale procurar. Umidade embaixo da pia, vazamento no sifão, condensação crônica em parede de área de serviço. Resolve a umidade e a barata perde o motivo de ficar. Para imóvel com vizinho infestado não tratado ou esgoto exposto na fundação, você resolve a sua parte,
mas a fonte de reinfestação é externa. O papel alumínio e as iscas vão reduzir drasticamente a população dentro do seu apartamento. A manutenção mensal vai precisar ser mantida enquanto a fonte externa existir. Os pacotinhos de isca ficam onde criança e animal de estimação não alcançam. O ácido bórico em dose doméstica tem toxicidade baixa para humano adulto, mas não é coisa para criança colocar na boca. Fundo do armário, canto da pia, lugar que a barata alcança e criança não. Aqui está o que eu quero que você faça nesse fim de semana. Vai à farmácia ou à loja de limpeza e compra ácido bórico. Vai à loja de construção e compra uma fita de alumínio. O papel alumínio e o açúcar você provavelmente já tem em casa. Pega a lanterna. Olha embaixo de cada pia, atrás da geladeira, dentro dos armários baixos. Mapeia os pontos de evidência e as frestas de tubulação. Amassa papel alumínio e tapa cada fresta de cano. Cola a fita de alumínio nas emendas de superfície. Faz os pacotinhos de pasta e coloca nos pontos que você mapeou. Anota o dia de hoje. Na terceira semana, me conta nos comentários o que mudou. Me diz agora, qual é o cômodo que mais te incomoda? Cozinha, banheiro ou área de serviço? E a última vez que você chamou o dedetizador, quanto pagou e quanto tempo levou para a barata voltar? Leio todos os comentários e o que vocês me contarem aqui decide o próximo vídeo. Semana que vem eu vou mostrar como minha mãe eliminava formiga de açúcar de dentro de armário de cozinha com 3 ingredientes que custam menos de R$ 5 e que provavelmente estão na sua despensa agora. Nunca comprou formicida, nunca precisou. Até lá, fecha as frestas, coloca as iscas e lembra que a solução estava na sua gaveta desde antes de você nascer. Mais vídeos na tela agora. Inscreva-se para não perder o próximo.